assassino do Zodíaco, em inglês Zodiac Killer, é o pseudônimo de um assassino em série estadunidense que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses, desde o final da década de 1960. Sua identidade permanece desconhecida. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas incluiu 4 criptogramas, dos quais 3 ainda não foram decifrados. Tem sido descrito como o caso de assassinatos não resolvido mais famoso da história americana e tornou-se um elemento fixo na cultura popular, inspirando detetives amadores a tentarem resolver o caso e peças de entretenimento como filmes, televisão, romances e videogames. O Zodíaco assassinou 5 vítimas na Baía de São Francisco, entre dezembro de 1968 e outubro de 1969, operando em ambientes rurais, urbanos e suburbanos. Ele tinha como alvo casais, jovens e um motorista de táxi solitário. Seus ataques conhecidos ocorreram em Benicia, Vallejo, Condado de Napa e a cidade de São Francisco. 2 de suas vítimas feridas sobreviveram. O Zodíaco afirmou em suas cartas ter matado cerca de 37 pessoas. Ele tem sido associado a vários outros casos arquivados, alguns no sul da Califórnia e outros fora do estado. O assassino do Zodíaco cunhou esse nome em uma série de cartas e cartões insultuosos que ele enviou a jornais regionais, onde ele ameaçou matanças e atentados se não fossem impressos. Algumas das cartas incluíam criptogramas ou cifras em que o assassino alegou que estava coletando suas vítimas como escravos para a vida após a morte. Das 4 cifras que ele produziu, 2 permanecem sem solução e uma foi quebrada apenas em 2020. Embora muitas teorias sobre a identidade do assassino tenham sido sugeridas, o único suspeito que as autoridades policiais já nomearam publicamente foi Arthur Leigh Allen, um ex-professor do ensino fundamental e criminoso sexual condenado que morreu em 1992. Até a presente data, apesar das teorias e sugestões sobre o caso, a real identidade do assassino permanece desconhecida. Embora o Zodíaco tenha cessado as comunicações escritas por volta de 1974, a natureza incomum do caso gerou um interesse internacional que se manteve ao longo dos anos. O Departamento de Polícia de São Francisco marcou o caso como inativo em abril de 2004, mas o reabriu em algum momento antes de março de 2007. O caso também permanece aberto na cidade de Vallejo, bem como nos condados de Napa e Solano. Cronologia dos crimes. Assassinato em Lake Herman Road. Assinatura do homicida em suas cartas criptografadas. Em 20 de dezembro de 1968, David Arthur Faraday, de 17 anos de idade, e Betty Lou Jensen, de 16, um jovem casal de Vallejo, Califórnia, estavam realizando um passeio noturno em Lake Herman Road, uma estrada conhecida por servir de ponto de encontro para jovens casais, quando foram surpreendidos por um homem que estacionou o carro atrás do deles. O homem desceu do seu carro e o casal assustado tentou fugir do veículo em que se encontravam. David Faraday foi morto ainda dentro de seu carro, enquanto Betty Lou Jensen conseguiu descer e correr até ser baleada pelo homem e cair a 23,70 metros do para-choque traseiro do veículo. Ambos morreram devido aos ferimentos de bala do ocorrido. Assassinato em Blue Rock Springs. Em 4 de julho de 1969, mais uma vez um casal transitava à noite pelas estradas de Vallejo. Os jovens Michael Renaud Mago, de 90 anos, e Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, passeavam no Corvair de Darlene, que havia saído de casa com o intuito de comprar fogos de artifício para a festa de 4 de julho, porém por algum motivo passou na casa de Michael, partindo então com o jovem rapaz em direção ao Blue Rock Springs Park. Segundo as investigações posteriores da polícia, descobriu-se que os dois foram seguidos por um homem em um Falcon 1958, que parou atrás do carro do casal, sacou uma lanterna e andou em direção aos 2 jovens. O homem então puxou uma pistola do casaco que vestia e, se aproximando do banco do carona em que Majou se encontrava, disparou inúmeras vezes em direção aos 2. O incidente terminou com a morte de Darlene,
enquanto Major foi levado ao hospital de Vallejo com ferimentos graves, contudo conseguindo sobreviver. Exatamente às 0040 de um telefone público, um homem ligou para a delegacia de Vallejo, por meio de uma telefonista. Nancy Slover, operadora da central telefônica da polícia, atendeu. "Quero informar um duplo assassinato", o homem falou. A voz dele não enfatizava as palavras, e pareceu a Nancy que o homem estava lendo o que dizia, ou que tinha ensaiado aquilo. "Se vocês andarem 1,5 km para leste, na Columbus Parkway, em direção ao parque público, vão encontrar jovens em um carro marrom." A voz do desconhecido era firme e consistente, clara mas imperativa. Nancy tentou interrompê-lo, para obter maiores informações, mas o homem falava alto, encobrindo a voz dela. Para Nancy, a voz parecia ser a de um adulto. Ele não parou de falar até que terminasse de dar sua declaração. "Eles foram mortos com uma Luger 9mm. Eu também matei aqueles garotos no ano passado. Adeus." O assassinato de Darlene aconteceu em um lugar localizado a apenas 3 quilômetros do local, onde o casal Dave e Betty Lou foram assassinados. Primeiras cartas enviadas. Primeira carta do Zodíaco enviada aos jornais em 1969. Em 1 de agosto de 1969, 3 cartas foram escritas pelo assassino e enviadas para 3 jornais diferentes: Vallejo Times-Herald, San Francisco Chronicle e para o San Francisco Examiner. A carta escrita pelo assassino e enviada ao San Francisco Chronicle dizia: "Caro editor, aqui é o assassino dos 2 jovens, no último Natal no Lago Herman, e da moça no dia 4 de julho perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos. Natal 1. Marca da munição Super X. 2. 10 tiros foram disparados. 3. O jovem estava de costas com os pés apontados para o carro. 4. A jovem estava deitada sobre o lado direito, pés voltados para oeste. 4 de julho. 1. A jovem estava usando calças estampadas. 2. O jovem foi baleado também no joelho. 3. Marca da munição foi Western. Aqui está a parte de um código. As outras 2 partes desse código estão sendo enviadas aos editores do Vallejo Times e do SF Examiner. Quero que o senhor publique esse código na primeira página do seu jornal. Nesse código está minha identidade. Se o senhor não publicar esse código até a tarde da sexta-feira, LOL de agosto de 69, vou iniciar uma matança louca sexta-feira à noite. Vou perambular todo o fim de semana, matando pessoas solitárias à noite, e continuar matando de novo, até que eu tenha 1 dúzia de pessoas no fim de semana." O San Francisco Examiner e o Vallejo Times-Herald também receberam a sinistra carta, com pequenas variações e uma terça parte da mensagem completa em código. Os jornais publicaram uma parte do texto das cartas, mas, atendendo aos pedidos do Departamento de Polícia, não reproduziram a carta fielmente como foi enviada ao jornal. Isso foi feito para que fossem preservados fatos que só o assassino saberia. Trata-se de um procedimento padrão da polícia em muitos casos de assassinato, a fim de que haja provas indiscutíveis para a identificação e captura do procurado. Em 4 de agosto de 1969, o casal Donald Gene Harden, 41 anos, professor de História e Economia na escola North Salinas, e sua esposa Betty June Harden, conseguiram decifrar o código enviado pelo assassino ao jornal. O código dizia o seguinte: parte do código enviado ao Chronicle em 1969, parte do código enviado ao Examiner em 1969, parte do código enviado ao Times-Herald em 1969. Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta. Porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar alguma coisa. Me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso. E os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar
ou parar minha coleção de escravos para depois da morte. Ebeorietemete apiti. Em uma terça-feira, 7 de agosto de 1969, o assassino escreve sua segunda carta à polícia. Dessa vez, maior, contendo 3 páginas. Nessa carta, pela primeira vez, ele utiliza o nome Zodíaco para se referir a si mesmo. Ele dá mais detalhes dos assassinatos em Vallejo. O Zodíaco escrevera que quando a polícia decifrasse o código da sua última carta enviada, eles o pegariam. O que o assassino não sabia é que os Harden já tinham concluído a decodificação, mas que a identidade do assassino continuava a ser um mistério. Em dezembro de 2020, a imprensa reportou que a carta enviada ao San Francisco Chronicle, em 1969, havia sido decifrada e que dizia: "Espero que estejamos se divertindo muito tentando me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso muito mais cedo porque agora tenho escravos suficientes trabalhando para mim." O trabalho de decodificação desta carta havia iniciado em 2006 e foi feito pelo web designer David Oranchak, o matemático australiano Sam Blake e o especialista em logística da Bélgica, Jarl van Eyck. Segundo o grupo, o trabalho demorou mais tempo porque o assassino tinha utilizado um sistema de criptografia destinado a militares nesta mensagem. Assassinato no Lago Berryessa. Em 27 de setembro de 1969, Brian Hartnell e Cecelia Shepard, um casal de estudantes do Pacific Union College, estavam fazendo um passeio pelo Lago Berryessa. Haviam chegado ao local no Carmanguia Branco de Brian às 16h. O casal encontrou uma clareira na sombra para um piquenique, a exatos 466 metros da estrada, em uma península da margem leste do lago. Eles estenderam um cobertor e ficaram sentados, abraçados durante 1 hora. Enquanto apreciava a paisagem, o casal foi surpreendido por um homem corpulento de mais ou menos 1,80 de altura, usando uma macabra roupa preta com capuz cobrindo a cabeça. Na parte da frente da roupa podia-se ver o símbolo do zodíaco, um círculo cortado por uma cruz ao centro como se fosse a mira de uma arma. O homem abordou os jovens e, após amarrá-los deitados ao chão, desferiu vários golpes de faca em cada um deles. Novamente, como havia acontecido no último ataque do assassino, o rapaz sobreviveu enquanto a garota acabou falecendo, não resistindo aos 24 ferimentos de faca em seu corpo. O assassino, antes de ir embora, deixou escrito na porta do carro do rapaz a seguinte descrição: Vallejo, 20, 12, 68, 4, 7, 69, 25, 7, 69, 730. A faca assassinato de Paul Stine algumas semanas após o assassinato de Cecilia. Em 11 de outubro de 1969, um taxista chamado Paul Stine transportava um passageiro que havia pegado em Fort Heights e que tinha como destino a esquina da rua Washington com a Maple. O passageiro, ao ver que havia alguém transitando na rua naquele momento, pediu para o taxista andar mais 1 quadra, chegando na esquina da Washington com a Cherry. Ali o homem corpulento sacou uma pistola do seu casaco preto e disparou a queima-roupa contra o crânio de Stine. A morte foi quase instantânea. Os detetives Dave Toshi e Bill Armstrong ficariam responsáveis pelas investigações do caso, que passaria de um simples assalto para um homicídio realizado por um assassino em série. Isso porque alguns dias depois o Zodíaco escreveria uma carta e enviaria ao San Francisco Chronicle, contando detalhes da execução do crime, e junto com a carta enviaria um pedaço da camisa de Stine que o assassino havia arrancado no momento do crime, já com a intenção de enviar ao jornal. Em 8 de dezembro de 1969, o assassino mandaria aos jornais ainda mais cartas, uma toda criptografada contando com 340 caracteres, e outra se gabando de ter cometido vários outros assassinatos na região. Sequestro de Kathleen Jones. Na noite de 22 de março de 1970, Kathleen Jones fazia uma viagem entre San Bernardino e Petaluma para visitar sua mãe, quando foi abordada por um homem que deu sinal para que ela parasse o carro. O homem disse para a jovem que a roda traseira de seu carro estava solta e que ele poderia consertar se fosse da vontade dela. Kathleen aceitou a ajuda do estranho, porém ao invés de apertar a roda, ele afrouxou a mesma. Quando a jovem deu partida no carro novamente e andou alguns metros, a roda se soltou
O homem então aproveitou a situação e ofereceu carona à mulher, que, acompanhada de seu filho de colo, aceitou prontamente. O homem então partiu pela rodovia e pouco tempo depois começou a ameaçar a mulher e seu filho, dizendo que mataria a jovem depois que atirasse o bebê pela janela do automóvel. Desesperada, a mulher se atirou para fora do carro e se escondeu em meio à vegetação. O assassino ainda tentou encontrar a mulher. Rondou a localização por algum tempo, porém não conseguindo encontrar a jovem, acabou desistindo e indo embora. Dias depois, após depoimento à polícia, Kathleen reconheceu o homem que a havia sequestrado naquele dia em um cartaz de procurado na delegacia. O cartaz em questão pertencia ao Zodíaco. Carta a Paul Avery. Em 27 de outubro de 1970, o jornalista investigativo do jornal San Francisco Chronicle, Paul Avery, recebeu uma carta do Zodíaco endereçada especialmente a ele. Na verdade, se tratava mais de um cartão barato comprado na época do Halloween para enviar a outras pessoas. O jornalista havia feito muitas matérias a respeito do assassino, em algumas o insultando e o chamando de homossexual enrustido, pelo fato de quase sempre apenas as mulheres morrerem durante seus ataques, deixando a impressão de que o assassino se esforçava mais para matar as mulheres do que os homens. Na qualidade de calejado correspondente de guerra do Vietnã e de detetive licenciado, Avery era capaz de cuidar de si muito bem. O departamento de polícia o autorizou a portar um revólver calibre 38, além de permitir que treinasse tiro ao alvo no estande de tiro da polícia. O cartão dizia o seguinte: "Sinto nos meus ossos. Você pena para saber meu nome, então vou dar uma pista. Mas então por que estragar nosso jogo? Boo, feliz Halloween." Assassinato em Riverside. Na época de divulgação da carta em ameaça a Paul Avery, veio à tona um incidente ocorrido em Riverside. O caso foi informado ao próprio jornalista, que pessoalmente foi atrás das informações. Se tratava de um assassinato a uma jovem estudante chamada Sherry Jo Bates, que estudava no Riverside City College. A jovem de apenas 18 anos foi morta de maneira brutal, esfaqueada por um homem, que após cometer o crime escreveu o que ocorrera em uma tábua de madeira encontrada dentro da universidade. Além de mandar cartas à família da vítima, o modus operandi parecido com o do Zodíaco chamou a atenção das autoridades. Desaparecimento no Lago Tahoe. Em 22 de março de 1971, um cartão endereçado a Paul Avery, o assassino escrevera o nome do jornalista de forma errada, acrescentando um L, como havia acontecido também na carta de ameaça, chegou à correspondência do San Francisco Chronicle. Nesse cartão, o assassino assume a autoria do desaparecimento de Donna Les, em 6 de setembro de 1970. As frases 12 "A vítima é procurada", "Vasculhar os pinheiros", além das áreas do Lago Tahoe, Sierra Club e No Meio da Neve, tinham sido recortadas de um jornal e coladas no cartão. A jovem de 25 anos desapareceu após sair de seu emprego no Hotel Sahara Tahoe, rumo à sua casa. Seu carro foi encontrado em frente ao seu apartamento. Não havia sinais de luta corporal e nem indícios suspeitos. Seu corpo nunca foi encontrado. Não se tem certeza se o cartão foi mesmo enviado pelo Zodíaco. Não havia nada manuscrito nele para que se fizesse um teste de caligrafia. Porém, o estilo do autor era extremamente semelhante aos outros comprovadamente enviados pelo assassino. Últimas cartas do Zodíaco. Em 30 de janeiro de 1974, o assassino em série envia uma curiosa carta ao Chronicle. Nela relata que tinha ido assistir ao filme O Exorcista, o qual diz ser o melhor filme de comédia satírica que já havia visto. No mesmo texto, escreve a seguinte nota: "Eu, 37, SFPD, 0, dando a entender que já havia feito 37 vítimas enquanto a polícia de San Francisco não conseguia fazer nada para detê-lo. E nota. Em 28 de abril de 1978, foi enviada ao San Francisco Chronicle a suposta última carta do Zodíaco, considerada inicialmente verídica. Porém, o escritor Armistead Maupin, à época trabalhando naquele jornal,
acusou o investigador David Toshi de tê-la fabricado. Isso porque anos antes, Maupin escrevera uma série que contava com um detetive inspirado em Toshi. E o inspetor, tendo gostado do personagem, já lhe havia enviado algumas mensagens anônimas pedindo que continuasse a publicar as histórias. Segundo Maupin, o estilo da redação era parecido ao que o policial escrevera anos antes. Além disso, havia citação explícita ao nome do detetive. No entanto, testes de caligrafia comprovaram que Toshi não era o responsável. Mesmo assim, ele foi afastado do caso em que trabalhava desde 1969. Até hoje não há confirmação de que essa carta de 1978 tenha sido mesmo escrita pelo Zodíaco. Sherwood Morrill, chefe do Departamento de Testes de Caligrafia da polícia, no período em que o criminoso enviou as primeiras. Suspeitos. Arthur Leigh Allen. O livro de Robert Graysmith, Zodiac, apresentou Arthur Leigh Allen como suspeito potencial baseado em evidências circunstanciais. Allen havia sido entrevistado pela polícia desde os primeiros dias das investigações sobre o Zodíaco e foi objeto de vários mandados de busca durante um período de 20 anos. Em 2007, Graysmith observou que vários detetives da polícia descreveram Allen como o mais provável suspeito. No entanto, em 2010, Toshi afirmou que todas as evidências contra Allen, em última instância, se revelaram negativas. Em 6 de outubro de 1969, Allen foi entrevistado pelo detetive John Lynch, do Departamento de Polícia de Vallejo. Allen foi visto nas proximidades do ataque do Lago Berryessa contra Hartnell e Shepard, em 27 de setembro de 1969. Ele alegou que mergulhava em Salt Point no dia dos ataques. Allen voltou a chamar a atenção em 1971, quando seu amigo Donald Cheney relatou à polícia em Manhattan Beach, Califórnia, que Allen havia falado de seu desejo de matar pessoas, usar o nome Zodiac e proteger uma lanterna em busca de visibilidade à noite. De acordo com Cheney, esta conversa ocorreu na tarde em 1 de janeiro de 1969. Jack Mullanax, do Departamento de Polícia de Vallejo, escreveu posteriormente que Allen havia recebido uma demissão honrosa da Marinha da Califórnia em 1958 e havia sido demitido de seu emprego como professor de ensino fundamental em março de 1968, após alegações de má conduta sexual com estudantes. Ele era geralmente bem visto por aqueles que o conheciam, mas também era descrito como obcecado por crianças pequenas e zangado com as mulheres. Ele aparentemente nunca teve uma namorada ou esposa. Em setembro de 1972, a polícia de São Francisco obteve um mandado de busca para a residência de Allen. Em 1974, foi preso por cometer atos sexuais indecentes contra um menino de 12 anos de idade. Ele se declarou culpado e cumpriu 2 anos de prisão. A polícia de Vallejo serviu outro mandado de busca na residência de Allen em fevereiro de 1991. 2 dias após a sua morte em 1992, a polícia de Vallejo serviu outro mandado e confiscou a propriedade da residência do suspeito. Outra evidência existia contra Allen foi uma carta enviada ao Departamento de Polícia de Riverside, do assassino de Bates, foi datilografada com uma máquina de escrever real, de um fabricante denominado Elite, a mesma marca encontrada durante a busca em fevereiro de 1991 de sua residência.